Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos e todas, que Deus abençoe nesse momento de ministração da sua palavra. Eu cumprimento a todos e todas com a paz do Senhor, em especial faço uma saudação àqueles que nos visitam, que é uma alegria poderosa da parte do Espírito Santo te visite nessa noite e você possa receber algo do céu sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estou usando a senha daí. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós partilharmos nessa noite está lá em Colossenses, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso de número 6. Colossenses 2, versos 6 e 7. Nós vamos dar uma passada lá também no Salmo de número 92, a partir do verso 12. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E Colossenses 2, verso de número 6. Diz assim a palavra do soberano: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. O texto fala sobre uma relação de causa e efeito entre dois princípios e fundamentos que precisam ser estabelecidos para que floresça uma fé que não seja forçada, para que floresça uma fé espontânea que não seja fruto de um otimismo barato. Porque quem não tem uma fé espontânea vai ter que viver de um otimismo barato, e viver de um otimismo barato é perigosíssimo. É verdade. Porque a gente fica igual folha ao sabor do vento. Agora o texto diz, no final do versículo 7, de que abundando em ação de graças nessa fé. Ser confirmado na fé que fostes ensinados, é o que diz a Escritura. Mas o princípio e o fundamento disso é estar enraizado. A partir de estar enraizado, de ter raízes sólidas no Senhor, surge um edifício inabalável. É a parábola que Jesus conta, né, da casa construída na areia e a casa construída na rocha. São textos que eles têm ligação um com o outro, porque a casa que é construída na areia, vem o vento e vem o mar bravio, e aquela casa rui, ela cai, ela se torna em ruínas. Agora, a casa que é construída sobre a rocha, num firme alicerce, e por isso há uma ordenação, e um texto, a teologia paulina é muito interessante nesse sentido, porque Paulo, como um grande estudioso, ele trabalha princípios de teologia sistemática na sua palavra. Uma coisa não acontece por obra do acaso. Dentro de uma sistematização, ou seja, de um ordenamento de coisas, tudo vai acontecer numa relação de causa e efeito. E o que Paulo está dizendo à igreja de Colossos é o seguinte: primeiro, vocês receberam a Cristo Jesus. E aí Paulo está dizendo: não tem muito mistério, andai nele, andai com ele, tenha Jesus como a sua principal companhia, seu melhor amigo. O bispo Roberto tem uma frase que ele fala sempre, ele falou ontem isso: quem não investe tempo em andar com Cristo está perdendo tempo. Com certeza. É perda de tempo. Tudo aquilo que não seja algo que a gente está investindo para poder caminhar com o Senhor é perda de tempo. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo: investir esse tempo em caminhar com Jesus
E é conforme a Escritura diz: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sigamos e prossigamos, no sentido de que é progressivo, é algo que não é estático, não é algo pontual. Ah, conheci, já sei todas as coisas. Não. É progressivo e é necessário de que a gente siga e prossiga conhecendo o Senhor. A partir desse conhecimento do Senhor, Paulo está dizendo, vai surgir algo que é fundamental. Raiz. Raiz que vai dar sustento, né, a uma planta frondosa ou a uma planta frágil. Basta você fazer aquele velho experimento que nós fazíamos aí no ensino fundamental, de pegarmos um pouco de algodão, colocarmos debaixo desse algodão, né, alguns caroços de feijão, e ali vamos molhando. Daqui a pouco a raiz surge, não é isso? Foi longe, né? E aí daqui a pouco surge uma planta, mas não tem nutriente. Não tem nutriente. Se não for transplantada para uma terra rica em nutrientes, Verdade. vai ser conforme a parábola que Jesus conta, né? Saiu o semeador a semear, e um dos lugares onde foi semeado foi em terreno rochoso, não tendo nutrientes naquele solo. Logo vieram as adversidades da vida e aquela planta morreu. Paulo está dizendo, anda com Cristo, cria raízes nos princípios e nos fundamentos do Evangelho. Para esse negócio de ficar se enraizando, de ser igual o povo, né? De querer abraçar tudo, abraçar o mundo, querer agradar tudo e a todos. Enraiza, cria raízes. Cria raízes. Cria raízes. Cria raízes no Senhor. Que aí você vai sentir. E fruto desse enraizamento e essa edificação do Senhor, você vai ser confirmado na fé. O que é ser confirmado na fé? Ser confirmado na fé é quando está tudo indo bem, tudo fluindo às mil maravilhas, de acordo com o meu querer ou com a minha expectativa. Você precisa de fé para viver isso. A gente só precisa desfrutar quando está nesse caminho. Agora a gente precisa de fé para quando vem um momento de luta, um momento de dificuldade. E viver essa fé, né, para que essa fé ela seja confirmada no momento de adversidade, no momento de vendaval, no momento de tempestade. Você já viu em São Paulo, que tem muitas árvores velhas, né, na área urbana de São Paulo, e de que essas árvores elas acabaram, já estão muito velhas, e todo o processo, né, de asfaltamento, de concreto, né, na cidade, também vai tirando, né, a oportunidade daquelas raízes, né, poderem ser oxigenadas. E vem um vento, e aí aquela baita árvore, né, que por vezes cai, fecha avenidas, provoca acidentes, cai em cima de casas, de prédios. Aí você vai ver uma árvore daquele tamanho, ela não tem raiz. Ela não tem raiz. Ela já estava num processo de morte, porque ela não tendo raiz profunda, ela não tem de onde arrancar água. Porque o solo já é um solo todo impermeabilizado. De onde que ela vai tirar água? Queridos, nós precisamos gerar um entendimento no nosso coração a partir dessa palavra, desse entendimento, nesse texto de Colossenses, no capítulo 2, que nós precisamos buscar criar raiz e sermos edificados no Senhor. Aí sim nós vamos ter uma fé poderosa, confirmada. E aí sim nós vamos poder ter muitas conquistas. No meio de desafios nós vamos ver a poderosa mão de Deus agindo em nosso favor. E através do exercício da fé, nós vamos poder cantar o cântico da vitória, que é o texto que diz aqui, fluindo em ações de graças. O pastor Clodoaldo ministrou aqui na última quarta-feira com muita propriedade, falando sobre ansiedade.
muita propriedade. O mal do nosso tempo, um tempo muito acelerado, um tempo muito corrido. Nós já viramos o semestre, já estamos no segundo semestre. Daqui a pouco, final de ano. E tudo isso que a gente fala de esse ritmo acelerado, falando sobre essa questão de ansiedade, isso me lembra a prece. Prece. E tem um ditado popular que você conhece. A pressa é? Tem uma outra palavra que está lá em Heresias 3. O apressado ele passa mal ainda. Heresias capítulo 3 foi bom, né? Tem gente que dá pressa. Tem gente que quer crescimento muito rápido. Tem gente que plantou hoje e quer colher amanhã, vai tirar a planta, vai arrancar a planta antes dela frutificar. Muita pressa. Essa aceleração está colocando em nós uma pressa exagerada. E tem coisa que às vezes precisa ter pressa que a gente não tem. E nos apressarmos para ir, né, para os braços do Pai. E louvado seja Deus que nós estamos aqui. Mas às vezes somos tardios, né, para podermos fazer isso. Usamos Deus como última referência, como válvula de escape. Como a última alternativa é Deus. Já viu quando a medicina às vezes fala isso? Né, que a pessoa está num estado de saúde muito difícil. E a medicina fala, agora é só Deus. Agora é só Deus. Não é agora só Deus. Sempre, desde o início, é só Ele. Aleluia. É só Ele, é só por Ele. Glória a Deus. Queridos, existem alguns aspectos na vida da gente que nós precisamos de crescimento, precisamos de avanço. Tem gente que precisa crescer no relacional. Tem gente que precisa crescer no afetivo. Hoje a nossa juventude está muito erotizada, né? A nossa juventude tem muitos apelos, né, com relação à questão de começarem uma vida afetiva, muito cedo, muito precoce. Há uma pressa em arrumar namorado ou namorada, né? Há uma pressa, parece uma pressão social, né? Glória a Deus que a igreja ela continua dentro desse padrão e traz esse alívio. Porque é uma pressão social que tem que beijar na boca. Vai ter tempo para isso, querido. Juventude vai ter tempo para isso. Desde que você não coloque a carroça diante dos bois e não seja tomado pela pressa. Talvez isso seja algo muito próprio dessa transição, né, da infância para a juventude. Mas tem gente que às vezes já tem 40, 50 anos e ainda não fez essa transição, ainda continua como menino. Paulo diz que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, pô. Eu já joguei bola de gude. Eu vi que teve um festival de pipa. Foi hoje? Festival de pipa? Aqui? Foi hoje. Lá no Corado, que eu acho que ia ser. Já soltei muita pipa, já fiz coisa muito assim, própria de menino. Mas hoje, talvez, né, para brincar, não mais com o filho, mas agora com o neto, né, que virar, né, jogar uma bola de gude, soltar uma pipa. Mas eu não posso mais ter algumas atitudes, né, de maturidade, como um homem de 50 anos, pai de família, né, já quase avô, com algumas responsabilidades na vida. Eu entendo que só posso dar conta disso porque já há algum tempo fiz essa transição de sair de menino, né, para um pré-menino, um pós-menino, vamos dizer assim, e aí até que, né, assuma uma posição de homem. Tem gente, queridos, que
em múltiplos aspectos da vida, que é um crescimento muito rápido. É tomado pelo que o pastor Clodoaldo falou, ansiedade, e se permite viver sob a pressão de que tem que ter pressa, tem que ter urgente. Tem gente que quer crescimento rápido, mas não se submete ao processo do enraizamento. Não tem problema crescer rápido, mas tem que se submeter ao processo de enraizamento. Me permita contar uma história a partir, né, de um tipo de bambu chinês que, uma vez semeado, ele demora 5 anos para você poder ver 5 centímetros de broto dele. Mas por que isso? Porque ele está num processo. Ele está num processo sem precedentes de enraizamento, tanto na vertical quanto na horizontal, para que ele possa resistir às tempestades. E aí, quando passa esse tempo e você vê um pequeno broto, se passar alguns poucos dias, você volta lá e você não reconhece, porque ele já cresceu exponencialmente. Por quê? Porque está habilitado para poder crescer. Glória a Deus. Guarda isso no teu coração. Pega essa chave. Amém. Glória a Deus. A profundidade da sua raiz determina a altura do seu destino. Meu Deus, aleluia. A profundidade da sua raiz determina a altura do seu destino. Jesus conta uma parábola do semeador, como eu falei. E na parábola do semeador, ele fala sobre 4 terrenos, 4 possibilidades, né, de semeadura. A semente que é semeada em beira de caminho, a semente que é semeada em terreno espinhoso, terreno rochoso, e aqui cai em boa terra. A que cai em boa terra é aquela terra que vai proporcionar aquela semente dela poder ser enraizada, vai ter nutrientes. A planta vai ter prazer em enraizar. Eu tenho visto às vezes muitas pessoas apressadas e que assim num primeiro momento a gente precisa vigiar bastante, né? A gente olha assim, às vezes tanta pressa. Às vezes é pressa no trânsito. Às vezes é pressa para poder cumprir algumas etapas de suas vidas. E dentro dessa pressa, a pessoa é movida somente pelo entusiasmo, pela emoção, a empolgação, o aplauso, né, do público, às vezes até a própria pressão que a sociedade, as mídias, as ideologias desse tempo fazem. Mas, queridos, empolgação, eu tenho testemunhado isso. Empolgação sem raiz vira decepção na primeira crise. É verdade. Aleluia. Empolgação sem raiz vira decepção na primeira crise. Meu Deus. É verdade. Forte. Vem a crise. O Evangelho de Jesus, querido, quando Paulo diz que nós devemos estar enraizados para que aquilo aí crie uma edificação, para poder gerar uma fé celebrativa e vitoriosa. Mas o primeiro que tem que vir é o enraizamento. Quem já viu aquelas plantas que tem em mercado, ou aquelas plantas baratinhas que você compra no horto?
bonitas, verdinhas, aquelas metades então floridas. Mas se você esquecer de molhar 2 dias, elas morrem. Olha que interessante essa palavra, querido. Salmos de número 92, verso número 11. Salmos 92, verso 11. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como cedro do Líbano, plantadas na casa do Senhor. Florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. A Bíblia, quando ela fala do justo, não é porque alguém se colocou numa condição justa, mas o Senhor encontra essa pessoa numa posição de alguém justo. E quem é esse? É aquele que está querendo ser justificado em Cristo. Não é ficar dando justificativas no seu âmbito de desculpas, de ficar apresentando os argumentos. Ah, porque eu não fiz isso, porque não fizeram aquilo. Ah, porque a igreja não me apoiou, porque fulano não me acolheu. Ah, porque lá em casa, né, eu não tenho apoio de ninguém. Poxa, eu vinha conversando com o pastor Clodó, ele falando da realidade de vida dele, eu falando da minha realidade de vida. Ele como crente de primeira geração, né, na sua família, primeira geração de cristãos na sua família. Eu também como primeira geração de cristãos. E ele falando das dificuldades, de às vezes as pessoas que não acreditavam, não apoiavam a vida dele. Já está aí. No início talvez aos trancos e barrancos, né? Às vezes com um pouco de ira no coração, um sentimento talvez de querer crescer e avançar para poder provar para alguém. Mas depois Cristo veio sobre nós para poder dizer: não tem nada para provar para ninguém não. Só desfruta da graça que eu tenho, porque eu acredito em você. Glória a Deus. O texto está dizendo aqui de que o justo florescerá. O que se apresenta para ser justificado. O que se apresenta para poder dizer: Senhor, não tem desculpa de combatar não. Eu estou aqui, eu sou um miserável pecador. Amém. Conforme diz o apóstolo Paulo, pecador dos quais eu sou o primeiro, o maior, para que o Senhor manifeste a sua graça sobre mim. O mundo não tem culpa das minhas adversidades. O mundo não tem culpa dos meus fracassos. Mas o Senhor é poderoso para poder me levantar, me restaurar, Aleluia. me restituir. Por isso eu me apresento. Glória a Deus. Justificado pelo Senhor. Aleluia. Se apresentar para poder ser justificado pelo Senhor, o justo florescerá como uma palmeira. Significa de que é aquele que vai se apresentar para poder dizer: Senhor, eu compreendi. Eu preciso criar raiz. Eu preciso ser edificado no Senhor. E para que quando eu for provado na minha fé, e para que eu possa declarar as grandezas do Senhor, não é contar milagre meia boca não, é contar milagre poderoso, fruto de muita guerra, fruto de muita dificuldade, de muita batalha, de muito enfrentamento com o reino das trevas, para que eu possa testemunhar e celebrar através de uma Aleluia. fé vigorosa. Por quê? Ela está enraizada, ouvindo só Deus. Glória a Deus. E aí ele diz que essa fé comparada à palmeira é o cedro do Líbano. O cedro do Líbano também é algo também interessante. Durante os 3 primeiros anos do cedro do Líbano, de nascimento após a sua semeadura, as suas raízes crescem 1,30 m, mas a planta é quase que imperceptível. E depois ela começa numa dinâmica, ano após ano, ela cresce 20 centímetros no seu caule, rumo ao céu,
mas ela também cresce 20 centímetros na sua raiz. Razão pela qual nós encontramos cedros do Líbano centenários, milenares, tem cedros do Líbano de mais de 1000 anos. Em lugares totalmente inóspitos, desertos, você olha e você vê aquela árvore. Um cedro do Líbano, ele pode chegar a uma altura de 40 metros e um tronco de 2,5 metros de diâmetro. Por quê? Porque alguém entendeu de que é justo, é de bom tom. É melhor eu não ter muita pressa nas minhas coisas, mas é bom eu criar raízes. Para que quando venham os ventos, para que quando venham os desertos, para que quando venham as lutas, eu possa permanecer. Aliás, irmãos e irmãs, aqueles que são apreciadores da palavra de Jesus, que diz: nos últimos dias teremos dias difíceis. Jesus falou isso. Verdade. Tribulação, injustiça, falsos ensinos, frieza espiritual. Queridos, as escrituras têm se cumprido. Jesus fala sobre isso. Com certeza. Mas o contexto dessa palavra é para poder trazer para mim e para você de que só quem tem raiz que vai aguentar. Aleluia. Não tem uma canção? É verdade. Tinha que estar fria, mas só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem está firme na palavra, só quem tem uma vida no secreto, só quem é sustentado pelo Espírito permanece. Oh, glórias. Aleluia. Essa aqui é doída, irmãos. Fé de superfície encanta os outros. Fé de raiz sustenta você. Meu Deus. Aleluia. Oh, glória. Aparência. Verdade. O mundo cobra tanta gente. Meu Deus do céu. Aparência. O mundo cobra tanto de que a gente possa ser a questão da imagem, né? Irmãos, busque não uma fé de superfície que encanta os outros ou impressiona os outros, ou que queira agradar os outros, mas busque uma fé que sustenta você. Não se justifique, pare de se justificar. No sentido de ficar dando desculpa ou terceirizando a culpa. Não se justifique, se coloque numa posição de justo, porque o justo crescerá como uma palmeira, ele será como o cedro do Líbano, conforme diz a palavra. O apóstolo Paulo, baseado nisso, escreve à igreja de Colossos dizendo: olha, enraizados, edificados, para poder viver uma fé vigorosa. Esse é um tempo, queridos, que nós entendo que todos os tempos são desafiadores, mediante aos apelos ideológicos aos quais nós somos confrontados. As seduções e distrações. Mas hoje o negócio está absurdo. As diversas mídias televisivas, mídias de telefone, os apelos, né, que tem para nós. Como isso lança no nosso coração distrações. E às vezes uma tentativa sutil da pregação de um evangelho muito floreado, um evangelho que não custa, um evangelho que contempla um amor do qual a Bíblia desconhece. Desse jeito. Esse amor menino,
Esse amor que infantiliza pessoas. A Bíblia não é por acaso isso, irmãos. Ela fala sobre a manifestação de um amor paterno. De que é um amor paterno e vigoroso. Que não negocia princípios e que está fundamentado dentro de uma direção de alguém que sabe a autoridade que tem. O mundo hoje é dominado na ideologia por um amor materno, que também cumpre um papel social e pedagógico na criação dos filhos. Mas só que pela negligência do posicionamento paterno, muitas vezes está fazendo com que as gerações, ano após ano, e as mulheres elas precisam dar o seu jeito para educar os seus filhos, dentro desse amor materno, as crianças não recebem confronto de vigor e da autoridade da figura paterna. Muitas vezes. Cuida disso aí, mãe. Terceiriza isso. Queridos, a Bíblia fala sobre a autoridade de um amor paterno. De um Deus que ama. E o seu amor é um amor pautado pela incondicionalidade. Eu gosto muito do texto do profeta Ageu, que diz que Deus é misericordioso, assaz benigno, mas ele não tem o culpado por inocente. Verdade. Se a semeadura é semeadura de poder andar com pressa, correr para os braços do pecado, vai ter uma colheita. Com certeza. Agora, se a semeadura é para poder marchar em passos de santidade, também vai ter uma colheita. Aleluia. Pode ser que cresça 20 centímetros para cima e 20 centímetros para baixo. Pode ser que demore 40, 50 anos para poder chegar à plenitude do vigor, para que possa dar a primeira semente. A primeira semente do cedro do Líbano é quando ele chega aos 40 anos. Mas é a semente de uma planta vigorosa. Eu nunca vou me esquecer, quando eu fiz o meu PNL, eu tinha uma palestra chamada Fortes como Carvalho ou Frágeis como um Bonsai. Bonsai é aquela plantinha toda delicada que você faz trabalhos manuais com ela, é uma arte japonesa, mas são muito frágeis. E foi o bispo Paulo Rangel que ministrou na época no meu encontro com Deus, no meu PNL, essa palestra. Eu nunca me esqueci. O Senhor está nos chamando para podermos ser uma geração, à medida que nós temos identificado de que as coisas elas vão de mal a pior, para que nós sejamos uma geração forte. Aleluia. Que consigamos passar por todas essas adversidades. Glória ao teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Resistentes como uma palmeira. Em nome de O Jesus. Serginho está aqui, Serginho trabalha no cultivo cedro. Né, Serginho? O investimento, eles plantam agora e o investimento é para 15 anos para poder fazer a colheita. 15 anos para poder colher aquela árvore de cedro. E esses dias eu passei lá perto da casa, próximo da casa dele, acho que foi no dia até inclusive que fui na casa da mãe dele. Ou lá da casa da mãe dele, eu consegui identificar, e tinha algumas árvores que não tinham alcançado ainda a plenitude do seu tamanho. Estava ali com um plantio de 2, 3 anos, ainda com seus caules muito finos, algumas estavam tombadas, porque por causa da força do vento. Queridos, se tem uma coisa que você deve ter pressa, é de você correr para os braços do Senhor e ser guardado. Aleluia. Glória a Deus. Teu nome. Ser enraizado nele. Amém, Jesus. Correr para poder criar raiz. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu quero, meu Pai, correr para os teus braços. Os dias são dias de grande Me ajuda, meu Pai, a caminhar na direção da Nova Jerusalém. Paulo está dizendo isso à igreja de Colossos.
Não é fácil, nunca foi fácil, nunca será fácil. Viver a causa do Evangelho, viver os fundamentos do Evangelho, viver para Cristo com esse desejo de reconhecimento e de alguma maneira retribuir aquilo que o Senhor fez por nós, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, nunca foi fácil viver em santidade. Mas se você buscar enraizamento, você vai crescer com Aleluia. edificação Oh, glórias. sustentada pelas mãos do Senhor. O Senhor precisa ser a raiz Eu creio, Senhor, em nome de da Jesus. nossa vida, da nossa existência, para que sejamos edificados, não como sepulcros caiados, mas que sejamos edificados verdadeiramente como construções suntuosas que glorificam o nome do Aleluia. Senhor. E que isso também seja testemunhado através de uma fé vigorosa, Glória ao teu uma fé nome. operante, uma fé sobrenatural. Aquele que crê nos grandes milagres do Senhor, mas também reconhece o Senhor nas pequenas realizações do cotidiano, do dia a dia, mas que em nada se amava. Aquele que se prontifica a poder entrar nesse caminho desafiador do sobrenatural e conquistar o reino no reino do Espírito, o favor de Deus, para que possa viver coisas grandiosas, aonde a grande maioria não ousa ir, porque as raízes não são profundas. A edificação não é uma edificação sobre o fundamento do Cristo, é uma edificação que ela é muitas vezes estabelecida por causa de necessidades, ou por causa de algum propósito, de sonhos pessoais, mas não porque se sonha a causa do reino de Deus. Que o Senhor, Ele quer estabelecer grandes milagres, mas para viver grandes milagres precisa ter muita fé. E ter Aleluia. muita fé é pressuposto de uma edificação que é enraizada no Senhor. Que Deus nos ajude a É viver verdade. isso. Para com esse negócio de pressa. Pressa para ganhar dinheiro. Pressa para enriquecer. E aí gastamos a vida toda ganhando dinheiro e depois na velhice ficamos gastando dinheiro É desse jeito. para poder consertar a saúde. Pressa para poder casar, pressa para poder começar a namorar, para dar dor de cabeça para pai, mãe, para poder dar dor de cabeça para conselheiros, pessoas já maduras, que têm experiência e que legitimamente podem cooperar. Mas aí você dá um conselho, fala isso por experiência pessoal, de vivência como conselheiro. Se você dá um conselho, não é um conselho somente a partir da minha experiência de vida, mas uma experiência de vida vivida a partir de uma vida alicerçada na palavra. Você quando faz isso, você acaba se expondo a ter que ouvir algumas coisas assim no seguinte sentido: mas eu não penso bem assim acerca desse assunto. Eu gostei muito de uma coisa que Geraldo falou esses dias, mais ou menos desse sentido. Aí Geraldo virou para a pessoa e falou assim: então faz do jeito que você está acostumado a fazer, tem dado certo até agora. Não penso bem assim. Eu assim, vou ser bem sincero com vocês, eu, de forma muito humilde. Eu particularmente, não tenho que pensar nada. Tenho que andar sobre esse fundamento, sobre a palavra de Deus. Te dar um conselho a partir daquilo que eu acho, o que eu penso, a partir do que eu aprendi na minha vida, pode até ser legítimo, mas talvez não vai te levar muito longe. Uma das coisas que nós temos que parar para poder ponderar é quando alguém vier para poder conversar com a gente precisa saber também receber alguns não. Você está preparado para isso? É verdade. Esse não é o caminho. Que não é caminho fácil. Mas o que por vezes eu tenho verificado é de que você fala: ó, não é esse o caminho. O caminho é esse.
Aí daqui a pouco a pessoa está lá buscando alguém que possa apoiá-la. Ela está querendo Vai divulgar falar o alguém que ela do quer ministério ouvir. profético. Porque o profeta que é profeta de Deus, ele tem uma palavra de Deus para poder entregar e não tem sombra de variação ou dúvida. Não tem diferença. Pode ter uma diferença na forma. E aí, às vezes, chega lá e o profeta, né, acaba entregando algo que não é de Deus. Ou fica buscando querer se acertar de pessoas que vão dar tapinhas nas costas e direcionar. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aquilo que ele queria. Aquilo que começa errado, a chance de terminar certo é só se quebrar o vaso e ser modelado de novo. Meu Deus! Aleluia! Está vaso rachado. Glória a Deus! A Bíblia É verdade, sim. fala isso. Talvez, pode ser que a partir dessa palavra pode surgir isso que eu acabei de falar agora há pouco. Ah, mas eu não penso bem assim. Então vai, continua do jeito que você está indo. Você está indo bem para a chuva. Querido, tem que quebrar e fazer de novo. O que diz isso? O que eu acho mais lindo nessa palavra é de que o oleiro estava entregue à roda e ele não parava de trabalhar. O vaso quebrava e fazia outro. A disposição de Deus não de consertar, não de poder dar uma recalchutada. Ele não está querendo recondicionar o vaso. Deus não é lanterneiro de vaso de barro. Deus é Deus de vaso. Ô, glória! É uma oportunidade, queridos, que nós temos hoje. Ao invés de sermos, vou falar por mim, tá? Deus ser planta viçosa de supermercado que às vezes enche os olhos humanos, Fica desse que eu jeito. seja uma pequena semente, mas semeada num solo fértil, Ô, glória! regada pelas águas do Aleluia! Espírito, para que eu possa ser Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Alguém edificado, e que a minha fé, algo que nós falamos agora há pouco aqui em cima, para que o fruto possa determinar quem é a árvore. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu almejo isso. Aleluia. A proposta do nosso momento de ensinamento cristão, chamado Enraizados às quintas-feiras, é em cima desse texto de Colossenses 2, para que a gente possa ser fundamentados numa palavra e não guiados por uma emoção. Nós somos chamados para podermos ser carvalhos plantados Oh, no lugar onde tem aleluia. carvalho. No Antigo Testamento, pé de carvalho é lugar onde tem altar de adoração. O carvalho é símbolo de lugar de adoração. Carvalho é lugar de disposição e paciência em aguardar em Deus, para que o Senhor lhe dê o crescimento. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ô, glória! Aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Deus.